Boa noite, igreja. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Convido você a abrir a palavra de Deus ao livro de Hebreus, capítulo 10, para que a gente possa continuar o nosso estudo sobre a carta aos Hebreus. Aqui onde o autor de Hebreus tenta encorajar os israelitas a permanecerem firmes na fé, por causa da perseguição iminente que acontecia, por causa das dificuldades que eles enfrentavam. Muitos estavam se voltando às práticas antigas, muitos estavam voltando às práticas judaicas, querendo fazer novamente sacrifícios de animais, desconsiderando o sacrifício a qual Jesus havia feito. E ele tenta encorajar esses irmãos a se manterem e permanecerem firmes. Hoje, em mais um culto de doutrina, nós vamos estudar sobre a superioridade do sacrifício de Cristo. E nós vamos dividir a exposição dessa carta em 4 blocos, que vai falar de 4 argumentos que provam com muita firmeza a superioridade do sacrifício de Jesus, certo? E nós vamos ver do versículo 1 ao 4, onde iremos falar que é impossível que o sacrifício do Antigo Testamento aperfeiçoasse ou removesse pecados. É difícil. Com certeza, o sangue de animais, de forma nenhuma, ele ia remover pecados. Do versículo 5 ao 10, nós iremos ver que um dia aqueles sacrifícios seriam substituídos, como de fato, de verdade, nós somos testemunhas disso, e esses sacrifícios foram substituídos por um outro sacrifício, o sacrifício de Jesus na cruz. E do versículo 11 ao 14, o autor ele faz uma comparação entre os sacrifícios, entre os sacerdotes e com relação a Cristo Jesus, ou seja, ele faz uma comparação mostrando a superioridade de Jesus. E para terminar, no versículo 15 ao 18, ele busca no Antigo Testamento, em um dos profetas, um testemunho do Espírito Santo que também vai mostrar essa superioridade de Jesus. Amém? Então eu convido você agora a ler comigo Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar-se perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de todos e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não me deleitastes com holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro. Estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocaustos e orações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus
aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, que nesse momento o Senhor abra as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos entender a tua palavra. Fala conosco, Senhor, através da tua mensagem, e que nesse momento, ó Deus, nós possamos, acima de todas as coisas, rendermos honra e glória ao Senhor por todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos contigo, e que cada um de nós possamos estar atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor irá nos falar. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Muito bem. Então, lido aqui o texto, nós poderemos agora fazer algumas colocações e ver e observar os argumentos que o autor coloca com relação a aquilo que ele queria falar a respeito da superioridade do sacrifício de Jesus. Então, do versículo 1 ao 4, nós podemos perceber que é impossível que os sacrifícios do Antigo Testamento aperfeiçoassem e removessem pecado. Era impossível. É impossível, porque faziam parte da lei de Moisés, que era algo promissório, que não era algo perpétuo, que não era algo que iria se manter sempre. Era algo provisório. Porque sangue de animal, de touro e de bode jamais poderia tirar pecados. Porque observe que toda a vida eles estavam fazendo isso. Constantemente eles faziam isso. Versículo 1, ele vai dizer sobre isso, ele vai falar sobre isso. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, era apenas algo, era apenas, vamos dizer, um prelúdio do que iria acontecer. Era apenas um pano de fundo, certo? Aquele sacrifício era baseado na lei de Moisés, era uma sombra dos bens que viriam. A lei apontava para uma realidade, mas ela não era uma realidade. Ela apenas apontava, ela apenas dava uma direção, ela não era a realidade, certo? E o que se fazia debaixo da lei não tinha, vamos dizer, poder e consistência real. Era apenas algo simbólico. Era apenas algo, vamos dizer, instrutivo, para que os israelitas, vamos dizer, confiassem que Cristo haveria de vir, que Cristo no futuro viria para fazer esse sacrifício de uma vez por todas para a remissão do pecado de toda a humanidade. Os israelitas que confiassem, ou seja, que se agarrassem nesse sacrifício, eles estavam perdidos. Eles poderiam, de uma certa forma, serem condenados. Não tinha firmeza, não tinha vamos dizer, uma sustentação. Eles deveriam olhar para aqueles sacrifícios, eles deviam focar aquele sacrifício e ver que aquilo ali apontava para um Salvador, apontava para alguém que viria para salvá-los da morte eterna. E eles já estavam praticamente vivendo nesse reino. Eles já estavam, eles já tinham conhecido a Jesus, mas estavam querendo voltar às antigas práticas, estavam querendo voltar aos antigos sacrifícios, certo? E de forma nenhuma eles seriam salvos se eles voltassem à prática desse sacrifício. Então, olhando para aqueles animais, eles deveriam apenas olhar que era uma representação vamos dizer, do que poderia vir, ou seja, uma representação da descendência de Davi, que seria Jesus, aquele que viria para a redenção de
para isso, que aquele sacrifício era algo figurativo, era algo em que estava nos mostrando, estava apontando para, vamos dizer, um sacrifício mais excelente, um sacrifício superior que viria, certo? Então aquele sacrifício, portanto, era uma figura do sacrifício de Jesus, era uma figura do sacrifício de Cristo, a qual ele iria se doar, a qual ele iria se entregar, e não podia de forma nenhuma o sacrifício que eles estavam vendo, matando bodes e vamos dizer, e touros para fazer aquele sacrifício. De forma nenhuma esse sacrifício iria aperfeiçoar os ofertantes, porque não tinha como. E era por isso que ano após ano eles eram oferecidos. Observe que a segunda parte do versículo 1, ele vai falar sobre esse assunto. Ele vai dizer, visto que ele tem sombra dos benfeitores, não há imagem das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Não havia como tornar perfeito, porque era um sacrifício, vamos dizer, que não era sustentável, era um sacrifício que não era perfeito, que não era algo, vamos dizer, consistente. Veja comigo aí, leia comigo o versículo 2, veja bem: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecido, por quantos que prestavam culto, tendo sido purificados uma vez por toda, não mais teriam consciência de pecados. É interessante isso aqui, porque aquilo tinha que ser repetido todo ano, era a mesma coisa, porque o povo continuava com a consciência de pecado. Se fosse algo sustentável, se fosse algo permanente, de maneira nenhuma eles se preocupariam com isso, porque eles tinham certeza do perdão de seus pecados, mas eles continuavam sentindo a culpa do pecado, eles continuavam se sentindo debaixo de condenação. Por isso eles tinham que repetir o sacrifício todo ano. Era essa a forma como o sacrifício de animais deixava o povo. Eles continuavam se sentindo culpados. E olha o que o autor fala no versículo 3. Ele vai dizer: entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos. O que é que esse sacrifício fazia? Vocês já imaginaram? Todo ano, quando tinha o dia da propiciação, o animal era morto e o sangue era derramado. Na verdade, estava se celebrando. É muito interessante isso aqui. Na verdade, o que acontecia ali é que estava se celebrando o aniversário do pecado. Ou seja, o pecado estava completando um ano, estava completando mais uma data. E apenas se fazia recordação por aquele pecado. De um lado, vamos dizer, havia a purificação, mas do outro era apenas uma recordação do pecado cometido anteriormente. Era como se eles sentissem que não havia de forma nenhuma neles, vamos dizer, um perdão. Eles só se lembravam daquele pecado. O pecado completava o aniversário. Então era isso. E todo ano após ano, continuamente. E por que isso era repetido? Por que acontecia dessa forma? Aí a gente lê o versículo 4 e ele responde: porque é impossível ter o sangue de touros e de bodes remover o pecado. Por isso que todo ano tinha que se fazer isso. O sangue de touros e de bodes não pode remover pecados. O sangue de touros e de bodes não pode tirar culpa. Não pode trazer uma consciência tranquila diante de Deus. Não tinha essa condição, e era isso que o autor de Hebreus estava falando para eles. Vocês não podem voltar à prática desses sacrifícios de animais, porque isso aqui não vai resolver nada. O autor estava dizendo: se vocês experimentarem o poder libertador de Jesus, não podem voltar ao sangue de touros e de bodes. Se você já recebeu o indulto de Jesus, se você já recebeu o perdão através do sangue dele, se você já recebeu a redenção pelo perdão do sacrifício que ele fez, não quer voltar à prática, a velha prática de fazer sacrifício de animais.
Porque na realidade era isso que eles faziam. O sangue de touros e de bodes não tem poder para remover pecados. Então ele falava isso para eles. Ele vinha expondo isso para eles. Então esse foi um dos primeiros argumentos. E ele fala para o povo que esse sangue, esse sacrifício, de forma nenhuma poderia remover ou perdoar pecados. Então o povo não tinha, vamos dizer, não tinha que voltar a essas práticas. Eles tinham que permanecer firmes em Cristo, porque Jesus sim era o verdadeiro sacrifício para a remissão de todo pecado. Era isso que ele estava mostrando para o povo. E o segundo argumento que ele fala, que ele mostra, está no versículo 5 ao versículo 10. E ele vai dizer assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo e formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Versículo 9. Então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Na própria lei já estava predito que um dia aqueles sacrifícios e ofertas seriam substituídos por alguém que iria fazer a vontade de Deus e se entregaria de uma vez por todas, uma única vez, pelo pecado. Então ele iria substituir a primeira lei e iria dar início a uma segunda lei. Então o autor de Hebreus, ao falar isso, ele cita o Salmo 40. Se a gente observar bem, é que ele está fazendo uma citação do Salmo 40. Eu queria que você abrisse lá no Salmo 40 para que a gente visse ao pé da letra o que ele está falando, o que ele está dizendo no Salmo 40. Do versículo 6 ao versículo 8, essa é a citação que ele faz. E ele diz assim, versículo 6: sacrifícios e oferta não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. O Davi, ele cita esse salmo como se o próprio Cristo estivesse falando isso, como se o próprio Jesus estivesse fazendo essa citação. E aqui no versículo 5 de Hebreus, uma coisa muito interessante isso aqui. Lendo e prestando atenção, a gente vê às vezes as coisas. No versículo 5, ele fala algo interessante. Ele diz assim, leia comigo o versículo 5 do livro de Hebreus. Ele diz: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, antes um corpo me formastes. Antes um corpo me formastes. Aqui é como se estivesse dizendo, Cristo dizendo, e ele na verdade está se referindo a Cristo. E ao ler esse versículo aqui 5, a gente vê que ele está falando de um sacrifício e oferta, que a oferta não quisesse. Versículo 6: não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado. E no 7 ele diz: aqui estou para fazer a tua vontade. Cristo, quando ele encarna, ele se expressa na linguagem do Salmo. E ele interpreta, ou seja, no final, quando ele termina de fazer isso, o autor termina aqui, no versículo 9, ele faz uma interpretação, ele diz: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui Davi, ele fala no Salmo 40, ou seja, o próprio Jesus falando, o próprio Jesus explicando, Deus não quer sacrifícios e oferta pelo pecado. E mais, eu estou aqui no rolo do livro, onde está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer a tua vontade. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou participante, eu estou aqui, eu vou fazer a tua vontade. O mesmo Messias está dizendo:
o sacrifício e oferta já não agradam mais a Deus. Deus não se agrada mais disso. Mas Ele quer substituir isso. E eu é que vou substituir. Ele vai se oferecer, Ele vai cumprir a vontade de Deus. Removendo, aí Ele vai falar, removendo o primeiro sistema, que é o sacrifício de animais, né? Removendo o primeiro sistema, e introduzindo o segundo, que é a morte do filho, aquilo que Deus queria que acontecesse. Agora, ao ler esse salmo, e ao ler aqui Hebreus, tem um detalhe aqui que às vezes a gente deixa passar. Tem um detalhe aqui que às vezes a gente não se atenta muito a ele. O autor cita o salmo e ele muda as palavras do salmo. Observe que lá no salmo, no versículo 6, ele diz algo interessante: sacrifício e oferta não quisestes, abriste os meus ouvidos. Ele fala isso. E no texto do versículo 5 ele diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Você prestou atenção a isso? Em Salmos ele está dizendo que Deus abriu os ouvidos dele. Mas aqui no versículo 5 do livro de Hebreus, ele diz que um corpo me formaste. Ele faz uma mudança nisso aqui. E por que essa mudança? Porque o autor fala isso. Por que ele fez essa colocação diferente? Lá ele diz que Deus abriu os ouvidos dele, e aqui ele diz que Deus está formando para ele um corpo. Antes um corpo me formaste. Quando o Messias, quando Jesus, ele fala isso, tu abriste os meus ouvidos, ele não está falando do ouvido literalmente. Ele está falando que Deus abriu o ouvido, ou seja, abriu o seu coração para que ele entendesse e compreendesse a vontade de Deus. Quando ele coloca assim: o meu coração está disposto a te obedecer. Estou preparado para te obedecer. Estou preparado para ir à cruz. Estou preparado para morrer pelos homens, pelo pecado da humanidade. Mas para que Jesus cumprisse a vontade de Deus, era necessário algo, era necessário um corpo. Porque tinha que haver um sacrifício. Então tinha que haver um corpo. Por isso, ele passa de abrir os meus ouvidos para formar-te-me um corpo. É interessante isso aqui. Para que a gente possa entender, é interessante. Porque o autor aqui, na realidade, ele já está fazendo uma interpretação lá de Salmo 40. Ele já faz a interpretação. Quando ele traz para cá, ele já traz interpretado. Lá ele está dizendo: abriste os meus ouvidos. Mas aqui ele está dizendo: um corpo de formaste. Ou seja, o coração de Jesus estava aberto para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Jesus, para fazer a vontade de Deus, precisava sim de um corpo. E Deus, pelo poder do Espírito Santo, Ele dá esse corpo através da Virgem Maria. E nós conhecemos toda a história. Então aqui nós aprendemos que Jesus, ele veio para fazer a vontade de Deus. E no versículo 9, ele vai dizer, e acrescentou, ele fala isso: eis, aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então nós aprendemos que Jesus, ele veio fazer a vontade de Deus. Então ele seria esse sacrifício, ele seria um sacrifício vivo. Não mais aqueles sacrifícios de bode e touros, não. Mas agora ele seria o próprio sacrifício, porque ele estava aqui para fazer a vontade de Deus. Estou aqui, ó Deus, diz Jesus, para fazer a tua vontade. Remova o primeiro, ele vai falar: remova o primeiro, ou seja, remova o sacrifício, remova todo aquele sacrifício de animais, para estabelecer o segundo. Que segundo seria esse? Seria o próprio Jesus. O segundo seria o próprio Jesus. O Filho de Deus encarnado iria cumprir a vontade do Pai, morrendo na cruz, para acabar de uma vez por todas com o primeiro sistema, que era o sistema de sacrifícios de animais do Antigo Testamento. Amém? Amém. E nessa vontade, que o seu filho tivesse um corpo humano e morresse no nosso lugar, a gente vai ao versículo 10. Aí ele vai dizer: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Nessa vontade, que vontade?
na vontade de que seu filho fosse o sacrifício vicário pelos pecados de toda a humanidade. Era nessa vontade, era na vontade de Deus que Jesus fosse. Então esse é o segundo sacrifício, esse é o segundo argumento que o autor levanta para mostrar a superioridade do sacrifício de Jesus. E o terceiro argumento que o autor de Hebreus levanta, que está no versículo 11 ao versículo 14, e ele vai dizer assim: olha, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Amém? Aqui é um comparatório que faz uma diferença, ou seja, um diferencial. Quem oferece sacrifício? No Antigo Testamento, quem oferecia esses sacrifícios eram os sacerdotes, homens tirados do meio do povo, homens que tinham os mesmos pecados que o povo. Até a gente já viu em pregações aqui anteriores que quando eles iam fazer sacrifício, primeiro eles faziam por eles mesmos, eles ofereciam sacrifício por eles mesmos, por causa dos pecados deles mesmos. Eram pessoas que também eram pecadoras, não eram pessoas acima do povo, eram pessoas do povo, eram seres humanos também. E em contrapartida, vamos dizer, fazendo uma comparação, fazendo um diferencial aqui, nós vimos que Jesus, ele oferece um sacrifício perfeito. Ele é um sacrifício perfeito. Primeiro, porque o corpo foi dado por Deus. Não é um corpo dado pelos homens, um corpo fabricado por homens. Não, foi um corpo dado por Deus, gerado sobre, vamos dizer, um corpo gerado de uma maneira sobrenatural, de uma maneira esplêndida, gerado pelo Espírito Santo. Então esse é um grande diferencial. É um diferencial perfeito. O segundo diferencial é que os sacerdotes se apresentavam dia após dia, como nós vimos aí no versículo 11. Olha, todos os sacerdotes se apresentavam dia após dia para oferecer os mesmos sacrifícios. Cada dia eles estavam lá oferecendo os mesmos sacrifícios. Mas quando nós olhamos para Jesus apresentou-se apenas uma única vez para oferecer um sacrifício diferente, um sacrifício distinto, um sacrifício superior, um sacrifício onde ele entrega o seu próprio corpo, um corpo santificado. Amém? Olha o diferencial. Essa é a comparação que ele faz. Porque na realidade, os sacerdotes, quando ofereciam os mesmos sacrifícios, quando não era bode, era touro, quando não era touro, era bode. Eles estavam sempre nos mesmos sacrifícios, sempre, 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 e não havia distinção. Esse era o sacrifício. E quando a gente vai para Jesus, a gente vê essa diferença, esse sacrifício superior. E no final do versículo 11, tem outro diferencial que ele vai falar aí, ele vai mostrar. Que o sacrifício nunca jamais podem remover pecados. E não tem como esse sacrifício, não tinha como. Ele vai dizer aí, nunca jamais podem remover pecados. Final do versículo 11. Não vai remover nunca. Eram esses os sacrifícios oferecidos na antiga aliança pelos sacerdotes. Mas quando nós olhamos para Jesus, aí a gente percebe no versículo 14, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre tantos quanto estão sendo santificados. Amém? Com uma única oferta,
com uma única oferta, Jesus santifica todos. Uma única oferta, de uma vez só. E um quarto diferencial de uma comparação que o autor faz aqui, é que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Os sacerdotes da lei, os antigos, os sacerdotes da lei de Moisés, eles morriam e eram substituídos. E quando nós vamos aqui olhar, Jesus, o nosso sumo sacerdote, depois da morte dele, versículo 12, ele vai dizer, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, Jesus vive para sempre. Amém. Jesus vive para sempre. Certo? Então, ele sobe aos céus. Jesus vai aos céus e se assenta à destra de Deus. Está sentado à destra de Deus. E como diz o versículo 5, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Agora, que inimigos são esses a quais Jesus quer colocar, está esperando, né? No tempo certo, no tempo de Deus, para serem colocados por estrado dos seus pés. Então, esses inimigos são, primeiro, o pecado, que já foi derrotado na cruz. Em contrapartida, tem a morte, que foi derrotada na ressurreição de Jesus. E tem também Satanás, a qual teve a cabeça esmagada, pisada. E em quarto lugar, o mundo, que haverá de passar. Então esses são os inimigos, as quais Jesus colocará por estrado dos seus pés. Todos esses inimigos foram vencidos. E estão no processo final de derrota. E que irá se consumar perpetuamente com a volta de Cristo Jesus. Então irá acontecer isso. Então, o quarto argumento para fechar, vamos dizer, aquilo que o autor está falando aos hebreus, é um argumento que irá provar a superioridade de Cristo Jesus, quando ele fala do testemunho do Espírito Santo. E o autor aqui, ele faz uma citação de Jeremias, capítulo 31, do versículo 33 ao versículo 34. E é interessante que ele narra mais um grande testemunho sobre essa superioridade de Jesus. E ele vai dizer aqui, do versículo 15 ao versículo 18, disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém? Não há necessidade de oferta pelo pecado. Então, a gente percebe que o autor ele faz uma citação aqui, no texto ele está fazendo uma citação de Jeremias. Jeremias havia dito que Deus haveria de fazer uma nova aliança com esse povo. Deveria fazer. Deus havia feito uma aliança lá no Sinai com o povo, as leis a qual Moisés havia dado para o povo. Mas ele iria fazer uma nova. E nessa nova aliança, Deus iria escrever as suas leis no coração do povo. Mas ele não iria mais se lembrar dos seus pecados. É isso que ele estava dizendo aqui. Então, se Deus não iria se lembrar dos pecados, não havia razão de forma nenhuma de fazer sacrifícios. Para que fazer mais sacrifícios? Se porquanto a lei que Deus iria colocar nos homens, ele não mais se lembraria dos pecados. Não havia necessidade. E isso estava no Antigo Testamento. E chegaria um momento em que não haveria, em que não aconteceria mais a revogação dos pecados. Acabaria, aniquilaria o problema do pecado. Porque esse sacrifício viria do próprio Filho de Deus. Não havia mais necessidade de repetir o sacrifício de morte de animais. Não haveria.
O autor de Hebreus enfatiza que quem estava dando testemunho disso era o Espírito Santo. Amém? E nós até entendemos que era o Espírito Santo. E você sabe como é que nós sabemos que era o Espírito Santo? Porque ele estava fazendo a citação do profeta. E quem falava aos profetas era o Espírito Santo. O Espírito Santo falava aos profetas. E aqui ele faz essa citação. Então nós sabemos que era o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo estava testemunhando que aquele sacrifício de Jesus era um sacrifício real, perfeito e verdadeiro. Então, amados, o autor de Hebreus estava incentivando, estava dando àquelas pessoas, vamos dizer, um empurrão para que eles não voltassem às práticas da velha lei. Eles não voltassem à prática de novos sacrifícios, porque o sacrifício de Jesus era completo. Era um sacrifício a qual não havia nada para se contestar. Primeiro, porque era um sacrifício eterno, não precisava de outro. Segundo, porque ele vive e vive para sempre. Os sacerdotes morriam, mas Jesus estava à destra de Deus. Ele já havia feito o sacrifício, ele já havia ressuscitado, ele estava ao lado de Deus, esperando apenas colocar os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então era essa ênfase que o autor de Hebreus estava dando àqueles irmãos. E, para finalizar, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Porque todo o contexto da palavra de Deus, tudo que se fala a respeito da palavra de Deus, são lições para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, como lição que nós precisamos pensar, que nós precisamos meditar todos os dias, é a seguinte: precisamos ter consciência do perdão dos nossos pecados. Você tem certeza de que Deus perdoa os seus pecados através de Cristo Jesus? Amém. Nós precisamos ter essa certeza, porque se nós não tivermos certeza do perdão dos nossos pecados, por que nós estamos na igreja? Por que nós somos igreja? Se nós não tivermos certeza que fomos perdoados, misericórdia. Porque aí, se eu não tiver essa certeza, eu estou botando em xeque o sacrifício de Jesus. Ele fez o sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados. Então eu preciso ter uma consciência de que os meus pecados foram perdoados através do sacrifício de Cristo Jesus. Eu preciso ter essa consciência. E sabe, irmãos, isso não significa dizer que nós não pecamos mais, que nós somos incapazes de pecar. Não significa dizer isso, mas significa dizer que nós temos uma consciência aperfeiçoada. Sou pecador, sim, mas eu tenho certeza que aquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário me libertou de todo o pecado, inclusive dos que eu ainda cometerei. Essa consciência precisa estar em nós, porque ao ter essa consciência, eu não desconsidero de forma nenhuma esse sacrifício de Jesus. Então era isso que o autor estava lá levando aquele povo. Uma segunda lição: não há mais necessidade de sacrifício. Não, acabou, passou. Jesus foi o sacrifício de uma vez por todas. Nós fomos purificados, santificados por causa do sacrifício do corpo de Jesus. Então nós precisamos ter essa certeza: nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus. Terceiro, Jesus e seu sacrifício é superior a toda a lei e a tudo quanto nós possamos perceber ou imaginar. O sacrifício dele é superior a tudo, superior aos profetas, superior aos sacerdotes, superior à lei, superior a todos. Até porque quando nós vemos na palavra, Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre, no céu,
Ele é superior a todas as coisas. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu o mundo. Jesus, somente Jesus. E todos esses inimigos, Jesus irá colocá-los por estrados dos seus pés. E uma quarta e última lição é que através dessa nova aliança, a aliança que Deus fez conosco através de Jesus, Deus não mais, escute isso, Deus não mais se lembrará dos nossos pecados. Porque Jesus, na cruz do Calvário, Ele pagou de uma vez por todas todos os nossos pecados. Ele é a nossa ponte, Ele é a nossa redenção, Ele é, acima de todas as coisas, a nossa carta de perdão diante de Deus. Amém? Então, o autor de Hebreus incentiva os irmãos. E como lições que nós precisamos tirar sempre da palavra de Deus, nós precisamos olhar todos esses requisitos e perguntarmos para nós estamos de fato e de verdade olhando para Jesus e vendo que Ele é exatamente esse, fez exatamente esse sacrifício perfeito? Porque o sacrifício de Jesus é superior a todo e qualquer sacrifício que se possa imaginar. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus.